eu tenho a convicção de que as empresas estatais, elas podem cumprir um papel fundamental e estratégico mesmo para um desenvolvimento de outra natureza para o Brasil. Fala-se muito em desenvolvimento vinculado ao lucro dos oligopólios privados. Daí essa tendência à privatização. Mas eu creio que as estatais, elas não devem nos envergonhar, devem nos orgulhar. E algumas áreas não podem ser privatizadas. Não é só saúde e educação que não rimam com lucro. Os recursos estratégicos não rimam com lucro. Nós temos que perder essa mania de achar que só as coisas ruins que nos ditam de fora devem ser reproduzidas no Brasil. Quer ver uma coisa? Quando se fala em energia no Brasil, vem logo a tese da privatização, que é necessário captar recursos, investimentos estrangeiros, aí entrega-se tudo nas mãos privadas do grande capital transnacional. Aliás, até, digamos, pode-se dizer que haveria exceção à regra, por conta do quão melindroso é a área que a energia elétrica vinculada à tecnologia atômica. Mas colocou-se lá um oficial que agora descobriu-se bandido, estava também a serviço dos seus interesses próprios e das empresas privadas que há décadas atrasam o processo porque é conveniente ficar sugando os recursos públicos. Ora, então, se recursos, assim, por que eu falei isso? Porque se você fala em Alemanha, Canadá e Estados Unidos, que nos ditam ordens e nos impõem agendas, quem é que administra as hidrelétricas nos Estados Unidos? A Escola de Engenharia do Exército. E digam para o Obama, ou ressuscitem um Bush, ou seja o Donald Trump, que vença, Deus o livre, a humanidade, Deus livre a humanidade de um bandido desse, governar o país mais forte do mundo, mas eu duvido que republicanos ou democratas abram mão dos recursos estratégicos, porque eles têm noção de desenvolvimento diferente da nossa, eles têm uma visão imperialista. Eu acho que o Brasil não deve ser imperialista, mas esse sentimento de nacionalidade e a visão de um projeto de desenvolvimento soberano para o nosso país, ele tem que marcar as políticas do nosso Estado. Então, se eu falo em petróleo, em energia hidrelétrica, saúde e educação, mas que governo que tenha um mínimo de responsabilidade com o futuro abre mão de uma área estratégica como as comunicações? É triste que nós vejamos a privatização das várias áreas estratégicas ao longo das décadas. Sabe esse escândalo da Petrobras, pessoal? A explicação principal começa em 98, com o decreto do Fernando Henrique, que cria as licitações simplificadas, em que obras baseadas em projetos básicos, talvez um anteprojeto, é licitado, a empresa que ganha elabora o projeto completo, ou chamado executivo, constrói e usufrui dos benefícios. No caso, as hidrelétricas é desse jeito. Mas as usinas da Petrobras não são diferentes. Então os caras dominam tudo, em todos os momentos da exploração de um recurso estratégico para nós. Da mesma forma, comunicação não pode deixar de ser vista como um bem estratégico, imprivatizável. Então não foi só a Petrobras. Nós protestamos, olha, eu vivo as minhas contradições. Eu vou confessar a vocês, estive à frente da frente parlamentar que defendeu o direito daquelas, como é que chama, que fazem jogos das loterias, como é que é? E que também funcionam como um substituto. Agora houve uma crise, né?
e houve uma decisão do TCU que inviabilizaria a existência. São centenas ou milhares de empresas, em geral lotéricas, assim, de porte médio ou pequeno, milhares de empregos. Eu fiquei com medo da desgraça prevalecer. Então, participei como deputado, e foi uma luta suprapartidária, para encontrar uma solução. E encontramos, felizmente, não a que eles queriam. Mas é verdade também, por isso que eu falei em contradição, que quando o Fernando Henrique começou, foi o Collor ainda, começou a criar, permitir que as lotéricas cumprissem papel de bancos, ou começou a criar agências privadas terceirizando os serviços dos Correios, eu tive, como cidadão, uma posição crítica, e sou crítico até hoje. Não que tudo tenha que ser feito diretamente pelos funcionários. Eu quero ser sincero. Eu até dizia para os companheiros do PT, Angelim, é impressionante como a Dilma financia o golpe. Porque você vai ver uma novela, é Caixa Econômica. Interrompeu a novela, o que vai ter um jogo de futebol, um clássico qualquer. As camisas tem Banco do Brasil, Caixa Econômica ou Petrobras. E às vezes até Correios. Eletrobras. Vai assistir um filmezinho qualquer, lá na legenda às vezes esconde até. Lei Rouanet. Quem é que está financiando? Petrobras, Eletrobras, Eletronorte e etc, etc. Correios. Então, financiando os grandes grupos de comunicação. Financiando. Então, não é admissível que se administre empresas estatais como se estivesse em função do lucro privado. No entanto, não dá para ser principista. A Caixa Econômica faz qual raciocínio? Divulga-se a marca, com isso consegue-se mais clientes e tem-se mais lucro. Então, em tese, os Correios podem financiar a seleção brasileira, como a Caixa faz. Ou até um torneio de peladas no interior. Mas isso tem que ter consequências positivas para o fortalecimento da empresa. Jamais pode comprometer a segurança, a estabilidade, a lucratividade, porque é empresa estatal, tem que ter lucro. Não em todos os lugares, porque ela tem que cumprir a sua função social. Daí é importante pensar estrategicamente como um bem estratégico, porque essa comissão, aliás, eu concluo, deputado, essa comissão, a proposta a audiência que nós estamos realizando aqui, ela é absolutamente compatível com a comissão, com a essência da comissão. Porque não é possível falar em integração e desenvolvimento regionais sem que o cidadão consiga chegar, seja através da telefonia, seja através de outras formas de comunicação. E uma coisa é certa, esse reconhecimento da população pela qualidade do serviço não pode ser comprometido. Por que eu disse que não estou tão à vontade? Porque o Hudson não tem, com todo respeito, me demonstrou muita segurança, conhecimento de causa, mas não tem a autoridade que nós gostaríamos que ele tivesse para responder. Eu queria, então, concluir e dizer que esta audiência está sendo muito positiva. No pouco que eu ouvi, aprendi muito, mas ela é insuficiente. E eu quero dizer que essa cultura do medo não tem que ser perdida, quem não deve não teme. Eu queria até sugerir que nós pudéssemos conversar com presidentes de várias gestões aí, convidá-los. Quer ver uma coisa? O deputado Giovanni Queiroz, que foi o último presidente antes do Michel Temer, né? É paraense, nascido em Goiás, né? Mas é paraense e a carreira política dele tem outro lado. Tenho certeza que ele não se negaria a vir aqui como deputado, inclusive, para explicar, porque às vezes aquilo que a gente vê negativamente tem uma explicação. Então não podemos achar que toda a crítica ela procede. Correto? Outros presidentes que tenham responsabilidade naquilo que a gente vê como sendo, digamos, elemento
que de algum modo prejudicou a empresa e o direito dos trabalhadores, né? Agora, para além de pensar o passado, que eu acho que muita gente vai ter interesse em colaborar, né? É pensar o futuro. Aí, sinceramente, hoje está na pauta o projeto que reestrutura as empresas públicas, bem como os fundos de pensão. Aí eu quero dizer a vocês, eu sou do PSOL, um partido pequeno, mas se há algo fundamental que na vida dos partidos, que é um princípio do qual nós não podemos abrir mão, é da dignidade partidária. Podemos ser pequenos, mas jamais aceitaremos a agressão aos direitos dos trabalhadores e ao papel estratégico que as empresas públicas devem cumprir. Muito menos, em nome da eficiência administrativa, entregar os fundos de pensão, que são resultado da contribuição por décadas dos trabalhadores, para servir de fonte de lucro aos especuladores do mundo, ao grande capital especulativo, o grande capital financeiro. Mas está em debate. Pode ser que amanhã eu esteja triste como vocês, dizendo, porra, infelizmente, da mesma forma que a DRU, levamos pau. Então nós vamos enfrentar, e esse debate está sendo importante. Não ponham a mão no que é patrimônio estratégico do Brasil e muito menos no direito dos trabalhadores, que com seu trabalho contribuem. Eu vou concluir dizendo, sou corajoso, mas eu tenho medo de um trauma de infância. Jamais seria carteiro, que é cachorro, me apavora. E o que eu conheço de carteiro, que também tem medo como eu, porque já tem a experiência concreta de ter a calça rasgada, a perna cortada. Enfim, então tem profissões que realmente são profissões essencialmente ousadas, resistem pelo compromisso. Não é que eu goste de ser mordido, né, por cachorro, nenhum carteiro vai dizer isso, mas é uma profissão de dedicação mesmo, de corpo, alma, sabedoria, por conta desse valor estratégico que é a comunicação social. Parabéns pela audiência, parabéns pela resistência de vocês, vamos à luta.